A família Oliveira estava cheia de entusiasmo ao se mudar para sua nova casa, atraídos pelo charme vintage do local. A residência, com seus corredores largos e janelas amplas, permitia a entrada abundante da luz do sol durante o dia, criando um ambiente acolhedor e convidativo. No entanto, essa sensação de conforto rapidamente se desfez quando a noite chegou. À medida que a escuridão se instalava, a casa parecia ganhar vida de uma forma inquietante. Barulhos estranhos começaram a ecoar pelos cômodos, como se passos discretos estivessem vindo do andar de cima. Emília, a mãe, foi a mais afetada por essas perturbações. Todas as noites, um choro misterioso e perturbador parecia vir do teto, impedindo-a de conseguir uma noite de sono tranquila. Determinada a encontrar uma explicação racional para os sons inquietantes, ela decidiu explorar a casa durante o dia, movida pela necessidade de descobrir a origem daqueles barulhos desconcertantes. Durante sua investigação meticulosa, Emília encontrou uma porta trancada que dava acesso ao sótão. A curiosidade a levou a vasculhar a casa inteira até encontrar uma chave antiga que parecia ter sido esquecida em algum canto. Ao finalmente abrir a porta do sótão, um frio gélido a envolveu imediatamente, como se a temperatura do ambiente tivesse despencado instantaneamente. O sótão revelava um cenário perturbador. As paredes estavam marcadas com arranhões, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair de lá. Além disso, havia marcas de contagem esculpidas nas paredes, sugerindo que alguém poderia ter ficado preso ali por um longo período. No chão e em alguns cantos, Emília encontrou brinquedos antigos e empoeirados, que pareciam ter sido abandonados há muito tempo. O ambiente em si exalava uma sensação palpável de desespero e abandono, que fez o coração de Emília acelerar e a deixou com um sentimento de terror crescente. Ela percebeu que a casa tinha segredos sombrios, e o sótão parecia ser o epicentro desses mistérios perturbadores. Emília se aproximou da janela do sótão, atraída por um som perturbador que parecia vir de fora. Ao olhar para fora, os gritos desesperados chegaram até seus ouvidos, com uma intensidade que a fez sentir um nó no estômago. Parecia que alguém estava se afogando na fonte, em frente à casa, o som de água e desespero se misturando em um clamor angustiante. Sem hesitar, Emília desceu as escadas com pressa, seu coração batendo forte, esperando encontrar alguém em perigo. No entanto, ao chegar ao quintal, a cena que encontrou era completamente diferente do que imaginara. Seus filhos estavam lá, brincando alegremente sob o sol, completamente alheios aos gritos que a haviam perturbado. Confusa e frustrada, Emília questionou-os sobre os gritos, mas eles negaram ter ouvido qualquer coisa fora do comum. Desorientada, Emília voltou para a janela do sótão, apenas para se deparar com uma visão ainda mais aterrorizante. Uma figura obscura, observando-a do outro lado da janela. Antes que pudesse reagir, uma voz chamou por ela do lado de fora. Era uma vizinha que veio dar as boas-vindas à nova família e verificar como estava sendo a adaptação na casa. Emília, aproveitando a oportunidade, perguntou discretamente se havia algo peculiar na história da residência. A vizinha, com uma expressão que misturava curiosidade e pesar, contou uma história que gelou o sangue de Emília. Segundo ela, a casa havia sido construída por uma família que teve uma filha chamada Ana. Ana era uma criança que, devido a características incomuns que a família temia não serem aceitas pela sociedade, foi mantida escondida e isolada. Após uma rejeição pública e o crescente desconforto, a família decidiu se mudar, e desde então, pouco se sabia sobre o paradeiro deles ou sobre Ana. A revelação fez com que Emília ligasse os pontos e começasse a temer que o passado da casa estivesse muito mais entrelaçado com sua própria experiência do que ela imaginara. Insatisfeita com a falta de informações concretas, Emília decidiu ir à biblioteca local
em busca de registros mais detalhados sobre a história da família que havia construído a casa. A biblioteca, com seus corredores de estantes repletas de documentos e arquivos antigos, ofereceu um vasto mar de informações. Emília vasculhou meticulosamente livros de registros e arquivos históricos, mas o que encontrou foi apenas uma nota obscura. Nos anos 70, uma ossada de uma jovem mulher na casa dos 20 anos havia sido descoberta na fonte da residência. A menção sombria da ossada deixou Emília ainda mais intrigada e determinada a entender o que realmente havia acontecido naquela casa. A descoberta parecia conectar-se com os estranhos eventos que ela havia vivenciado, intensificando seu desejo de desvendar o mistério por trás da presença inquietante que a assombrava. Ao retornar para casa, Emília se deparou com uma situação ainda mais perturbadora. A porta do sótão estava misteriosamente aberta. Com um sentimento crescente de desconforto, ela tentou fechar a porta, mas, para sua surpresa, a porta se abriu novamente, como se fosse manipulada por uma força invisível. A sensação de resistência contra seus esforços era palpável, e foi nesse momento que Emília compreendeu a mensagem silenciosa que parecia estar sendo transmitida. Era como se Ana, a jovem que havia sido mencionada nos registros, estivesse lutando para não permanecer aprisionada novamente. Movida por um impulso de empatia e respeito, Emília decidiu deixar a porta do sótão aberta. Desde esse dia, uma transformação notável ocorreu na casa. Os sons estranhos e perturbadores desapareceram, e a residência se tornou um lugar de paz e harmonia para a família Oliveira. Embora o passado sombrio ainda pairasse sobre o local, a decisão de Emília trouxe um silêncio respeitoso que todos aceitaram, permitindo que Ana finalmente encontrasse a tranquilidade que parecia ter buscado por tanto tempo.